Bom dia, boa tarde ou boa noite, vai depender do momento que você vai estar assistindo essa aula, né? Sejam todos muito bem-vindos, eu sou o professor Valmir Frias e a gente vai para uma nova aula, né, do nosso aprofundamento aí, né, Superar Desafios de Humanas. Tá aí na tela para vocês verem, né, o que a gente, aprofundamento, unidade curricular, tudo. Então a nossa aula de hoje é dados populacionais, né, é a nossa atividade 2. Essa aula é a aula de desenvolvimento parte 1 e é então a nossa aula 3 aí dessa atividade 2. Como eu já falei, o aprofundamento é superar desafios de humanas. A nossa unidade curricular 2 é pessoal e coletivo, repense suas atitudes. E o componente curricular 2 é população em movimento. Pessoal, aproveitar, né, o início da nossa aula aí para fazer minha audiodescrição. Eu sou um homem de 52 anos, 1,89 m de altura. Hoje eu tô com uma jaqueta marrom, uma camiseta preta, tô com uma calça jeans, tênis. E aproveitando, né, complementando aí, já que eu estou fazendo a audiodescrição, agradecer aí, né, bastante, tal como sempre, o pessoal de Libras aí, né, que muito nos auxilia aí, deixando a aula muito mais abrangente, com certeza muito mais acessível a todos. Hoje a gente está com a Giovana e a Bianca. Ó, a Giovana vai dar um alô aí pro pessoal. Aí, Giovana. E a gente, até para ter o nosso respaldo pedagógico, né, vamos dar uma olhada nas habilidades, tá aí na tela, né? Habilidades dos eixos estruturantes, onde a gente analisa mais usando aí a investigação científica. São essas 4 habilidades que estão aparecendo aí, EMIFCHS 01, também a 04, 08 e também, por último, aí, a número 12. Já com relação às habilidades do currículo paulista, também já está aí na tela para vocês, a gente está apreciando nessa aula essas 2 habilidades, a EM13 CHS 201 e também a EM13 CHS 606. E já quanto ao objetivo da nossa aula, então compreender a importância do levantamento de dados sobre a população, mostrando ao estudante que a demografia possibilita discussões em diferentes campos do conhecimento. Pessoal, com relação a isso, a aula de hoje a gente vai usar aí algumas ferramentas, né? Uma que a gente já está utilizando bastante e também uma que a gente está começando a utilizar mais nessas aulas, já que a gente está lidando bastante aí com dados, né, com coleta de dados, com censo, com assuntos relacionados aí a dados populacionais e, consequentemente, ao IBGE, né? Então, a gente vai começar assistindo um vídeo, ó, tá aí na tela para vocês, como saber os dados mais atuais da economia brasileira, né? Hoje a gente vai falar bastante aí desse tema de economia, é um vídeo aí do IBGE, né? E a gente vai assistir ao vídeo, daqui a pouquinho a gente volta e a gente vai passar para mais alguns dados também ligados aí à economia, tá? Até daqui a pouquinho, pessoal. Olá, seja muito bem-vindo ao IBGE Explica. Hoje falaremos sobre algumas das pesquisas econômicas que o IBGE realiza todos os meses. Imagine alguém que queira abrir uma empresa em nosso país, seja um pequeno comércio ou a nova filial de uma indústria multinacional. Quem planeja abrir um negócio precisa de informações sobre a economia brasileira, certo? Isso vale também para quem já tem uma empresa e precisa comparar o seu desempenho a um setor como um todo, ou para qualquer pessoa que esteja pesquisando sobre a economia nacional. Uma das formas de entender o cenário atual da economia em seus setores específicos é ficar de olho nos dados divulgados pelo IBGE. Você sabia que a cada mês trazemos informações atualizadas sobre o desempenho do comércio, indústria e serviços no país?
Além de nossas pesquisas mensais destes setores, quando necessário, o IBGE lança novos estudos para análise mais atualizada do desempenho das atividades econômicas. É o caso, por exemplo, da pesquisa Pulso Empresa, que trouxe na versão de 2020 perguntas específicas sobre as dificuldades trazidas pela pandemia de coronavírus e as ações adotadas pelas empresas. Você pode conferir as informações da pesquisa no site covid19.ibge.gov.br. Voltando aos dados mensais, nossas pesquisas fornecem informações de curto prazo sobre os setores de indústria, comércio e serviços. São estatísticas importantes para uma variedade de usos, como, por exemplo, cálculo do PIB, previsões sobre tendências da economia, planejamento de empresas e instituições, além de fins educacionais e de pesquisas. Os resultados mensais mostram seus preços, as quantidades de mercadorias produzidas ou o faturamento das empresas aumentaram, permaneceram estáveis ou diminuíram. Dessa forma, a sociedade tem ao seu alcance informações de qualidade para ajudar na tomada de decisões. Nossa pesquisa mensal de comércio, a PMC, traz resultados sobre a variação nas vendas do comércio varejista e seus principais segmentos, como por exemplo combustíveis, supermercados, roupas, cosméticos e veículos. No portal do IBGE, você pode ver a variação desses índices mensalmente, desde janeiro de 2000 até o último mês divulgado. Está vendo esses pontos mais altos no gráfico? São os meses de dezembro, época em que geralmente o comércio fica aquecido devido às vendas de final de ano. O IBGE também realiza a Pesquisa Mensal de Serviços, a PMS, que investiga o faturamento das empresas que desempenham atividades de serviços, excluindo os setores financeiros, bancos e as áreas de saúde e educação. A abrangência dos serviços é bastante diversificada. Estão incluídos, por exemplo, serviços prestados às famílias, telecomunicações, armazenagem e transportes, reciclagem de materiais e muitos outros. É serviço que não acaba mais. E todas as informações produzidas ajudam, por exemplo, a avaliar qual é o impacto de uma grande paralisação ou de uma epidemia global no faturamento das empresas do setor. Já na pesquisa industrial mensal, a PIMPF, iniciada na década de 1970, o IBGE acompanha a evolução da produção industrial no Brasil. Além do desempenho da indústria em geral, separamos os resultados das indústrias extrativas, que obtêm seus produtos diretamente da natureza, como a produção dos minérios, óleos brutos de petróleo e gás natural, e os das indústrias de transformação, que incluem a fabricação de alimentos, bebidas, veículos, calçados, vestuário, eletrodomésticos e muitos outros. Outro importante dado da indústria brasileira, divulgado mensalmente, é o Índice de Preços ao Produtor, o IPP, que expressa a variação dos preços dos produtos na porta das fábricas, sem impostos e fretes. A inflação não é somente aquela que percebemos no supermercado ou posto de gasolina. Algumas vezes, os preços no comércio sobem como resposta a um aumento de preços das mercadorias compradas diretamente das indústrias. Esses são os preços acompanhados pelo IPP, daquilo que é produzido e vendido para estabelecimentos comerciais, governo, outras indústrias e mesmo exportado. Assim como o IPCA, Índice Oficial de Inflação no Brasil, é referência para diversos reajustes, o IPP é uma importante referência para reajustes de contratos do setor industrial. Mas de onde tiramos as informações que retratam a economia nacional para apresentar estes dados todos os meses? O IBGE entra em contato com as próprias empresas, que respondem aos nossos questionários eletrônicos. Com estas respostas, nossos analistas calculam os dados que são divulgados no portal do IBGE e em nossa agência de notícias. Então, todas as empresas do Brasil respondem a esses questionários? Não. Pesquisar todas as empresas requer muito tempo e dinheiro. Para ser eficiente, nós selecionamos apenas algumas empresas representativas de cada setor, utilizando dados das pesquisas anuais do próprio IBGE. E a informação repassada ao IBGE é sigilosa? No IBGE, toda informação individual é sigilosa e protegida. As informações recebidas só podem ser usadas para gerar estatísticas. Em geral, são recebidos todos os meses cerca de 6 mil questionários das empresas selecionadas de comércio, além de 12 mil de empresas de serviços e mais de 15 mil de empresas industriais. E não é só isso. Além dos dados nacionais, divulgamos as variações do comércio e dos serviços em cada um dos 26 estados brasileiros e no Distrito Federal. Já a pesquisa industrial mensal possui uma divulgação em separado para a região Nordeste e
para estados selecionados das demais regiões brasileiras. Todos esses dados são usados pelo próprio IBGE, por exemplo, para o cálculo do PIB trimestral e também para outras instituições e pesquisadores, além das próprias empresas. Tanto o setor público quanto o privado têm nessas informações uma importante fonte para o acompanhamento da economia nacional e para o planejamento de estratégias futuras. Veja na Agência IBGE Notícias e em nossas mídias sociais os resultados de nossas pesquisas e fique sempre por dentro das estatísticas econômicas brasileiras. Por hoje é só. Esperamos que tenha gostado do vídeo. Compartilhe com outras pessoas que possam se interessar pelo tema. E confira também nossos outros vídeos sobre índices econômicos calculados pelo IBGE. E não se esqueça de assinar nosso canal para receber mais conteúdos interessantes sobre o Brasil. Até a próxima! Voltamos, pessoal. Então, como vocês viram, né, no vídeo, os assuntos hoje são bastante relacionados à economia, né? Então, assim, tá mostrando como que o IBGE coleta todos esses dados ligados aí à economia, né, às finanças aí do país e tal. E muitas vezes dividindo isso em alguns nichos, né, de mercado. Então, por exemplo, você tem pesquisas que são ligadas à indústria, você tem pesquisas ligadas ao comércio, como também ao setor de serviços. E isso tudo, esses dados todos coletados, acabam muitas vezes, né, sendo utilizados aí para políticas públicas, para situações aí ligadas, por exemplo, ao Ministério da Economia, né, de âmbito federal. Para justamente você ter uma ideia de como a economia está caminhando, o que está acontecendo, se está num período de recessão, se está num período de aumento, né, de consumo e tal, se esse aumento de consumo vai ajudar a economia ou se de repente pode atrapalhar, vindo a gerar, por exemplo, uma inflação, uma hiperinflação. E também para fazer projeções, né? Por exemplo, o que o governo vai ter que investir no ano seguinte no setor industrial, por exemplo, com os dados que são coletados, por exemplo, num ano, que eles fazem projeções para o ano seguinte e, consequentemente, aí também pensam, né, criam tal, as políticas públicas relacionadas a essa área, que é uma tecla que eu estou batendo assim, praticamente em todas as aulas, que é a questão de que os dados, né, que são coletados em censo, em pesquisas do IBGE, eles acabam sempre sendo utilizados aí para criação, né, para manter, para ampliar, por exemplo, políticas públicas. E bem como também para nortear a própria economia, porque esses dados que são coletados, eles acabam sendo inseridos numa plataforma, no site e tal. Então, quer dizer, as pessoas podem, dos diversos setores, buscar esses dados e utilizar esses dados até mesmo, por exemplo, para ampliação dos seus próprios serviços ou do seu parque industrial, né? Também, por exemplo, que localidade que eu posso começar a tentar investir ou fazer contatos com novas empresas. Por exemplo, uma localidade que tenha um polo industrial voltado, por exemplo, para a indústria de móveis, né? Então, se eu também tenho uma indústria de móveis no sul, eu posso estar participando de feiras no Nordeste e acabar, assim, com isso, tendo uma maior concorrência, melhorando vendas, tal. Então, assim, tem várias coisas que o próprio pessoal, né, interno dessas indústrias acabam muitas vezes criando aí estratégias, né, em cima desses dados do próprio IBGE, tá? Pessoal, então tá aí na tela IBGE séries históricas, né, e estatísticas, apresentando aí, né, o banco de dados de séries estatísticas e séries históricas tem por objetivo aí disseminar para o público diversificado instituições governamentais, o setor privado, a área acadêmica, estudantes, ONGs, né, organizações não governamentais, informações aí provenientes de dados oficiais, né, de pesquisas do IBGE, em sua maior parte, e de outras fontes governamentais.
ordenadas aí segundo o intervalo de tempo. Essas informações constituem séries estatísticas históricas, sendo, em muitos casos, né, séries longas aí de períodos aí, às vezes superiores a 20 anos, né? Essas séries, então, se caracterizam pela natureza socioeconômica e demográfica de suas informações e também por apresentarem conceitos aí das variáveis envolvidas, né? Bem como as mudanças que sofreram ao longo do período considerado, além da notificação, sempre que for o caso, de alterações metodológicas na pesquisa geradora de dados. Pessoal, pode voltar em mim um pouquinho. Na realidade, essas séries históricas, elas acabam mostrando, como no próprio vídeo apareceu, né, aquele gráfico onde você vê assim, um sobe e desce no gráfico constante, e eles até pontuaram que a parte mais alta era os meses de dezembro, até por aquecer mais o comércio, né, pelas vendas aí de Natal, né, e também a injeção de dinheiro que aparece nesse mês, por exemplo, aí por funcionários de empresas estarem recebendo o 13º salário, então sempre acaba tendo um certo pico de vendas aí, né, do comércio em datas específicas no ano, mas a maior dessas datas é justamente o Natal mesmo, né, o final do ano. E aí, então, eles vão mostrando essa série, essa variação ano a ano, e muitas vezes analisando isso por períodos aí de 10, de 20 anos, dependendo de para que eles estão fazendo essa análise e para que eles estão, né, utilizando todos esses dados e qual o intuito, né? Ou seja, então é a gente projetar o que vai acontecer daqui no próximo ano, ou daqui 10 anos, ou daqui 20 anos. Então, quer dizer, você analisando como foram os 20 anos anteriores e também voltando mais atrás, muitas vezes pode aparecer aí uma espécie de forma que vai acontecendo. Então, você tem como... É óbvio que não é nada, né, do tipo adivinhação, mas é uma forma de você projetar utilizando dados anteriores. E aí, assim, digamos que se nada de incomum acontecer, possivelmente essa análise, essa projeção pode estar aí, pode auxiliar muito e também, às vezes, pode estar muito próxima do que vai ser a realidade desses próximos anos que a gente está querendo aí projetar, né? Os temas contemplados aí dessas séries históricas, está aí na tela também para vocês. Os temas contemplados pelas séries séries estatísticas e séries históricas reúnem um acervo de informações sobre a realidade brasileira em suas dimensões social. Então a gente está vendo aí educação, habitação, trabalho, saúde, organização familiar, ou então uma dimensão demográfica, características da população, a dinâmica demográfica, ou seja, que regiões que estão aumentando a população, que regiões que estão diminuindo a população, e indicadores demográficos. E também de economia, né? Sistema de contas nacionais, índices de preço, de produção e de comércio, a parte de agropecuária, né? O agronegócio, que, sem excluir os dados de anos recentes, cobrem períodos tão longos quanto for possível, né? E também, continuando, a gente vê justamente essa parte, o IBGE aí vem produzindo séries históricas desde os primeiros anos de sua criação. As primeiras séries cobrindo aí período de 1911 até 1940, foram reunidas na publicação Repertório Estatístico do Brasil, quadros retrospectivos número 1, que é aí separata do Anuário Estatístico do Brasil, ano 5, 1939/1940. E aí, posteriormente, né, essas séries foram publicadas aí sob o título O Brasil em Números, que teve duas edições, a de 1960 e a de 1966, e Brasil Séries Estatísticas Retrospectivas,
que teve 2 números publicados, um em 1970, ano que eu nasci, e outro em 1977. Nessa mesma década de 1970, foram publicados 2 relatórios de indicadores sociais. O primeiro contendo séries nos capítulos relativos a aspectos demográficos, mão de obra, educação. O segundo, com um volumoso trabalho aí de compilação de séries, abrangendo os temas de população e família, mão de obra, divisão regional e setorial do trabalho, né? Distribuição de renda, educação, saúde e habitação. Ou seja, pessoal, essas séries muitas vezes são compilações, né, de vários dados que vão sendo coletados ano a ano e aí acabam juntando tudo isso e lançando esses tipos de publicação nos anos que foram sendo mostrados aí, justamente para você ter a ideia de como, por exemplo, os últimos 20, 15 ou 10 anos acabaram evoluindo, como que a economia reagiu a determinadas coisas que foram acontecendo nesse período, às vezes uma crise econômica internacional, às vezes uma crise econômica que foi gerada por algum problema interno do próprio Brasil, e aí você, com esse tipo de informação, você acaba tendo mais subsídios aí para pensar o que você vai fazer no futuro, fazer algum tipo de projeção e também entender melhor como que a economia, nesse exato momento que você está vendo dessas séries de anos anteriores, então para entender melhor como que a economia está se portando agora e de repente com as ideias que você teve analisando esses dados anteriores, você poder fazer algum tipo de projeção aí para que a própria economia, as finanças aí da sua empresa, por exemplo, possam caminhar aí com mais tranquilidade, né, sem tantos percalços aí da economia. Continuando então das séries históricas, né? Em 1986, né, por ocasião aí da comemoração dos 50 anos do IBGE, foi feito aí um novo investimento na compilação e organização dessas séries históricas, sendo aí o 3º volume da 2ª edição de Estatísticas Históricas do Brasil, séries econômicas, demográficas e sociais de 1550 a 1988. Ela integra aí uma coleção aí de séries estatísticas e retrospectivas, né? Desde 2004, esse anuário estatístico do Brasil também acaba sendo aí feito também em CD-ROM, né? Traz séries históricas dos principais temas pesquisados aí, né, pelo IBGE. E é importante também citar, né, que o sistema do IBGE de recuperação automática, a sigla é SIDRA, né, pode ser consultado aí no endereço. Tá aí, se vocês quiserem printar essa tela, esse daí é um site, né, do IBGE, onde você tem principalmente essas análises aí da questão econômica, né? Pessoal, e agora a gente vai dar uma olhadinha justamente nesse site do IBGE, né? Tá aqui na tela, outro momento que vocês podem printar aí para ter essa informação desse site do IBGE, mas a gente vai navegar um pouquinho nele aqui para mostrar algumas informações para vocês, tá bom? Para isso eu vou precisar do meu óculos e vamos dar uma olhada nele aqui, ó. Ó, pessoal, tá aí na tela para vocês então. Esse é o site, né, do IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Ele está fazendo a apresentação aqui, falando algumas coisas que inclusive a gente acabou de falar exatamente sobre essas informações aí do IBGE, né? Questão de apresentação, como que são dados ao público aí, né? Essa compilação de dados todas, então de que maneiras, que livros que tem, que períodos que acontecem, né, que pegam e tal. E aí também a gente tem aqui descendo, ó, falando das séries históricas, né, do falou inclusive desses que eu acabei de falar,
do repertório estatístico e tal, né, dos anos que foram compilados. E aqui no finalzinho, ó, falando justamente do SIDRA, né, lá do Sistema IBGE de Recuperação Automática. E aí, ó, vamos dar uma olhadinha então nesse site. Ele está abrindo aí para vocês. Ó, tá aí. Então, é um banco de tabelas estatísticas, né? A gente tem, por exemplo, aqui em cima, ó, demografia das empresas, estatística do empreendedorismo em 2020, ou seja, a quantidade de empresas que estão sendo criadas, a quantidade de empreendedores. Isso daqui vai ter também as informações de indústrias dos vários setores, né? Por exemplo, indústrias de base, microempresas, desde a maior indústria até o empreendedor ali que trabalha ou sozinho, né? Ou às vezes com uma quantidade pequena aí de pessoas, que é aquelas indústrias menores, né? De bairro às vezes. Vai ter informação tanto das maiores quanto das menores. Contas econômicas ambientais aí da terra, né? Então, a contabilidade física do Brasil 2000-2020, contas de ecossistemas, né? Então, o uso da terra nos biomas brasileiros. Ou seja, para falar de economia, falar a respeito de economia, eles acabam aí também muitas vezes vendo outros lados, né? Como é o caso aí de meio ambiente que a gente estava vendo agora. E aqui, pessoal, a gente tem aqui em cima, né? As várias abas aqui, ó, onde você pode ver os tipos de pesquisa, são todos ligados a questões econômicas, então vai ter aí muitos e muitos números, né? Então, por exemplo, aqui seria a questão do abate, né, de animais. Então, a gente tem aqui bovinos, qual o número aí, né, a quantidade de animais abatidos. Isso a gente está falando... Tá vendo aqui em cima, ó, segundo trimestre de 2022. Então, você tem como analisar isso trimestre a trimestre e vários tipos de informação. Então, aqui a gente tem o abate de animais, né? Então, a gente tem aqui bovinos, suínos, frangos, né? Aqui leite, a gente tem informação... né, da questão do gado tal, mas para atividades aí leiteiras, né, laticínios tal, né, indústrias de leite. Aqui a parte de couro, então já seria a parte de cutelaria, digamos assim, que também está ligado aí ao rebanho, à pecuária tal, mas é uma outra indústria, um outro agronegócio, vamos dizer assim. Aqui a gente tem até informações referentes aos estados que mais trabalham com esse tipo de ligação aí com a pecuária, né? Então a gente tem aqui gráficos explicando isso. A gente tem aqui o segundo trimestre, aqui Brasil, e aí aqui já está dividindo pelos vários trimestres, né? Então, o segundo trimestre de 2019, terceiro trimestre, o quarto, aí entra no primeiro trimestre de 2020. E essa divisão, né, essa coleta de dados, essa divisão, ela vai sendo sempre feita pensando-se aí na questão de trimestralidade, né? Então, a gente vai ter aí, a cada ano, a gente vai ter 4 pesquisas, né, do primeiro, segundo, terceiro e quarto trimestre daquele ano que a gente está analisando. Aqui são os gráficos também para ver a questão de quanto foi sendo utilizado, né, do gado tal, a cada um desses trimestres. A gente tem informações aqui também, produção de ovos de galinha, levantamento sistemático da produção agrícola, estoques, e aí a gente está falando justamente de produtos ligados aí à agricultura ou à pecuária, né? Então, nos vários estados aí, né, número de estabelecimentos, armazéns convencionais, estruturais e infláveis, armazéns graneleiros, né? Então, a gente tem várias, isso daqui são aqueles armazéns para guardar grãos, né? O IPCA,
que na verdade seria o Índice Nacional de Preços ao Consumidor. Isso daqui muito influencia, né, na nossa economia e tal. Pessoal, pode voltar em mim um pouquinho? A gente tem muita informação e, como eu disse, estão todas ligadas aí à questão da economia, né? Só que a gente já está dando aí o período da nossa aula, então eu espero que vocês tenham gostado. Aproveitem aí, né, para vocês printarem a tela e depois dar uma olhada com mais calma aí, né, nas informações que esse site do IBGE tem. Avaliem a aula, né, digam o que vocês acharam, né, deem as suas dicas aí, digam o que vocês acharam, o que gostaram, o que não gostaram, e a gente vai tentando sempre melhorar cada vez mais as nossas aulas aí, tá? Pessoal, espero que vocês tenham gostado então e até a nossa próxima aula. Valeu e até lá. Tchau, tchau.